Ministério Apocalipse, reflexão bíblica, a verdade lançada por terra. Apesar da apostasia assolando e a contagem regressiva para o domínio do anticristo em passos acelerados, sabemos que tem um caminho e uma saída para o povo de Deus e um escape diante de tudo isso. Mas o que nos inquietou em trabalhar nesta mensagem é a inocência de alguns e a falta de vigilância de pessoas responsáveis por guiar um povo a caminho do Calvário individual e do céu de Cristo, que poderão entrar em dobradas aflições quando as perseguições se tornarem mais agudas no tempo presente contra o povo de Deus nesse lugar da terra. Por isso, resolvemos comentar que, embora a porta da perdição seja larga e largo o seu caminho, embora estejamos avisados de que são poucos os que se salvam, Deus sempre terá uma luz acesa a seu Filho amado, o verdadeiro Davi. Ele tem, como está escrito, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Corpo, unidade de corpo, comunhão cristã, o mesmo Senhor, uma mesma fé e um só batismo, isto convocando um corpo através das assembleias, congregações e associações. No bom uso das assembleias, congregações e associações, o Senhor encontra os elementos do corpo, ou as células do corpo, ou os membros do corpo, para fazer, para gerar, para formar o corpo espiritual da igreja. É pela unidade de espírito, é pelo mesmo espírito que são os dons, os ministérios, os talentos, e os verdadeiros adoradores que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Comunhão cristã é isto, é fazermos parte de um mesmo corpo e de um mesmo pão. Nesta orientação nós sempre recorremos às Escrituras, porque as Escrituras divinamente inspiradas são rocha, espírito e vida. Mas as Escrituras não inspiradas são bancos de areia, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Os homens levedaram a massa e agora estão sem chão, sem teto e sem alicerce. O que isto quer dizer? O Senhor Jesus, nas recomendações de Apocalipse, disse que não se deveria acrescentar nem retirar nenhuma palavra, nenhuma letra, ou nenhum jota. Porque falando da lei, ele diz que nenhum jota, nenhum tio cairia da lei sem que tudo fosse cumprido. Então, se os homens honrassem as Escrituras como está escrito e lessem também como está escrito, se os homens respeitassem as Escrituras sagradas, encontrariam nelas espírito e vida. Olha que a nenhum anjo, nenhum profeta, o Senhor chamou como prova de que Ele é, testemunho de que Ele é. Chegou a dizer, eu não aceito o testemunho de homens, mas disse, as Escrituras, são elas que testificam de mim. Como está escrito, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam e testemunham em espírito e vida. Não poderemos, de forma alguma, permitir que um pouco de fermento venha levedar toda a massa.
como está escrito. Quando o Senhor levantou Saul, rei de Israel, foi para mostrar expressamente porque não queria um rei em Israel. Assim a igreja hoje, por causa dos muitos fermentos que foram introduzidos na doutrina, foram introduzidos na eclesiologia, de modo geral, na liturgia, nas falas, nos conselhos, nos louvores, nos eventos. E foram tantos os fermentos que levedou a massa. E a igreja hoje, por causa da apostasia e do esfriamento do amor, tornou-se também um exemplo do que Deus não quer. Quando lemos a história dos reis de Israel, isto em 1 e 2 Samuel, Crônicas e 1 e 2 Reis, nós cansamos de ler, e fez o que parecia bem aos olhos do Senhor, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso por quê? Porque nenhum rei deu certo, porque Deus não queria rei em Israel. E o que está acontecendo com a igreja hoje é Deus mostrando que não era assim que Ele queria. Não é assim que está escrito, e ficou escrito o que testemunharam os apóstolos. No texto de Atos 2, nós encontramos como era a igreja primitiva, ou como for a igreja primitiva. Igreja. Porque a igreja santa e imaculada, a noiva do Cordeiro, ela será perseguida, mas não será o motivo nem a causa da perseguição. Mas as muitas agregações que têm se ajuntado em torno de outros nomes, outras histórias, outras famas, que não o Senhor, elas em si mesmas são as razões das perseguições. Mas o bem-aventurado é quando sofre perseguição por causa do nome do Senhor. Ora, a igreja será perseguida por causa do nome histórico, legado, testemunho, memória, crônicas, falas, feitos, obras, sinais, maravilhas, livramentos, escape, vitória e exemplos contados de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é nome. É isto que significa um nome, um memorial. Jesus Cristo tem todas estas qualidades, todas estas capacidades e todas estas virtudes. Bom seria que nos portais dos templos, das casas e das cidades dedicadas a Deus estivessem o sangue do Novo Testamento e não a foto de seus donos, porque se eles andarem no caminho e nos passos e marcas de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes acompanharão as ovelhas, o Senhor com eles e os sinais que eles seguiam ou seguirem, e mais, operações de maravilhas, milagres e livramentos vitoriosos. Reclamamos a falta desses dons, desses mistérios, desses ministérios, dessas maravilhas, e não alcançamos e não entendemos, ou não lembramos que é o que edifica a sua casa sobre a rocha, que faz ela permanecer firme na apostasia, no esfriamento do amor, no final dos tempos e nas perseguições, mas não edificando na rocha, estando na areia. Todas estas coisas serão motivos de desânimo, de saídas, de quedas e até de suicídios. Por quê? Como é que está escrito? O que é que a palavra nos lembra? O ladrão e o mercenário não são o pastor. Seguem caminhos sem placas indicativas da lâmpada e da luz, sem que por eles primeiro andasse o Senhor. Imprudentes
caminham por estradas com a ausência de sinais e não se tocam. Os ungidos que são Cristos, os profetas que são videntes de antigamente, eram conhecidos pelo seu falar, pelo seu andar, pelo seu vestir e pelas suas atitudes diante do mundo secular, mesmo de uma época remota. O ungido era conhecido pelos seus passos e caminhos. E precisaríamos muitos de marcas de Cristo nos atuais, para que soubéssemos e discerníssemos mais prontamente a diferença entre o ladrão, o mercenário e o bom pastor. As ovelhas e os peixes de hoje são pescados, cercados, pescados. Há uma rede clamando: vinde a mim, convidando a toda a espécie de peixes, mas eles buscam um outro tesouro com tudo quanto desejam deste mundo. Mas quando a rede é esticada na praia, brada aos que têm ouvidos para ouvir: vinde após mim. Nesta hora, eles desabam. O que nos acorda esta palavra para entender é que o Senhor Jesus disse: vinde a mim e eu farei que sejais pescadores de homens. As formas e instrumentos de se pescar são muitas. Por isso está escrito: importa que o Evangelho seja pregado de toda maneira, de toda forma, mas não de qualquer maneira nem de qualquer forma. Mas a geração de hoje se chega ao Evangelho por causa das muitas iscas e assalpões que colocam em seus caminhos. Em outros lugares é ilusão, quimera. E o pessoal que vive em busca destas coisas se iludem e se arrebanham em busca de sonhos e sonhos e sonhos, que não são planos, não são objetivos, não são o caminho, não são o alvo da soberana vocação, mas são o quê? Interesses, ambições, ardentes anelos, amor pelo mundo, pelas coisas de aqui. Ambicionam coisas altas, o ser rico, e isso tem atraído, porque os que deveriam convidar para a humildade do homem que não tinha onde reclinar a cabeça, se servem das riquezas que ganharam para convidar: venham ser rico como sou. E são muitos que ainda bradam hoje: estou rico. E são muitos os que ainda bradam hoje: estou rico e não tenho necessidade de coisa alguma. Haverá o tempo em que qualquer que vos matar poderá fazer um serviço a Deus. A quem abra a boca e diga: estou enriquecido, estou rico, enriquecido, de nada tenho falta. E recomende, e convide, e arraste atrás de si interesseiros que também querem o mesmo caminho da riqueza, da glória, da vanglória humana. Já está escrito: o joio é para ser ajuntado primeiro. E se ajuntam e não se cuidam, não se atentam, não se percebem, não se examinam. Por quê? Porque está escrito: haverá o tempo em que qualquer que vos matar poderá fazer um serviço a Deus. E nesse prestar serviço a Deus vem o Calvário, Faraó, Nabucodonosor, Dario, Saulo de Tarso, alguns levantados por Deus para a glória do seu nome, a exemplo de Nabucodonosor e Dario, que
A um Deus chamou meu servo e a outro disse é o meu pastor e fará toda a minha vontade. No título de Ciro, na palavra ou voz de Ciro ou pessoa de Ciro. Outros algozes inocentes também têm se levantado acreditando que estão fazendo a obra de Deus. Lemos nas cruzadas que não foram somente os profanos nem os idólatras que fizeram guerra santa. Cristãos também inocentes entraram nesta de cruzadas e cruzadas. Por quê? Porque foram guiados, foram orientados. Por quem? Por quem disputava, por quem buscava a glória, o poder, a riqueza, para si o domínio. Ora, vale lembrar que as 7 palavras da cruz são a coroação do ministério, não o fim do pastoreado. Quem guardar a sua vida secular para ficar mais aberto, quem guardar a sua vida secular perde-a ainda aqui e também depois da morte, quando se perde no juízo. O temor de muitos hoje se prende mais ao medo de perder a vida com a qual ficaram de bem. Feliz o que trocar a sua vida pelo mim, o mim mais importante entre o céu e a terra, Jesus Cristo. Ele que clamou a todos, dizendo, vinde a mim, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Assim, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não estava terminando o seu ministério, terminando a sua tarefa, terminando o seu afazer, terminando a glória da sua maestria e do seu ensinamento, do seu pastoreado, mas iniciando ali uma fase mais aguda, mais penetrante, porque haveria de atuar no homem, mais ainda no íntimo, de dentro para fora, em espírito e em verdade. A glória e loucura do Calvário teve lugar na pessoa, na história de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem aberto para entendermos. Se alguém guardar a sua vida, perdê-la. E se alguém perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A glória e a loucura do Calvário é Deus em Cristo morrer nele. O absurdo do Calvário é entender e compreender que ali estava Deus em carne, Deus em homem, Deus aniquilado de sua glória, um pouco menor do que os anjos, e morrendo a favor da humanidade, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A glória e a loucura do Calvário. Isto tira toda a possibilidade de cogitarmos um escândalo, um sinal ou uma grandeza maior que esta. Está escrito, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai nele, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque ficou escrito sobre os que andam em paz com Deus, não toqueis nos meus cristos, nem maltrateis os meus profetas.